Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículos 15 e 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vocês, no nosso Senhor Jesus Cristo, e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo orando pelos crentes de Éfeso. Vamos orar, pedindo a orientação do Senhor para a leitura da sua palavra, a iluminação dele para a leitura da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por essa noite em que nós estamos reunidos aqui, o teu povo reunido, Senhor, para orarmos juntos. Obrigado, Senhor. E agora, ó Deus, nós suplicamos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações, a fim de que nós possamos, ó Deus, aprender um pouco mais da tua santa palavra. É a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos meditar apenas esses 2 versículos aqui para a nossa reunião de oração hoje, e nós gostaríamos de começar pensando o seguinte, né? Nós vamos meditar sobre o seguinte tema: o dever de orar sempre. Paulo aqui está orando pelos crentes da igreja de Éfeso. E nós vamos meditar sobre esse tema. Nós temos o dever de orar sempre. E é interessante que a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, que o apóstolo Paulo escreveu aqui, palavra de Deus para o nosso coração hoje, é que Paulo não vê nenhuma incompatibilidade entre o fato de que Deus predestinou alguns para a salvação e a oração. E por que eu estou falando isso? Porque é possível que a gente encontre alguém que se oponha à doutrina da predestinação e diga o seguinte: mas se Deus já predestinou tudo, se Deus já determinou tudo, se Deus sabe de todas as coisas, então nós não precisamos orar. Né? Já encontrei até muito crente bom aí falando isso, né? Argumentando isso. E esse é um bom texto para a gente refutar essas questões. Porque se nós voltarmos um pouquinho, olha aí no versículo de número 4, o apóstolo Paulo diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E versículo de número 5, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Paulo, ele diz o seguinte: a partir do momento em que eu soube que agora vocês estão em Cristo, eu estou orando por vocês em todo o tempo. Eu estou orando sem cessar. Então, se o apóstolo Paulo, que nos ensinou a respeito dessa doutrina maravilhosa, ele mesmo orava sem cessar. Então, não há como o próprio texto refuta essa questão, né? Mas nós gostaríamos de pensar aqui, meus irmãos, que de uma maneira que nós não sabemos e nem conhecemos, Deus executa os seus planos através da oração. Nós não sabemos como é que isso ocorre, mas o fato é que nós vemos que Deus executa os seus planos através da oração do seu povo. Nós oramos e Deus nos ouve. Deus nos ouve com sim ou com não, não é? Às vezes nós oramos, passamos a vida, eu conheço pessoas que passaram a vida toda orando por um marido para que ele fosse a Jesus, e isso não aconteceu. Mas ela passou, Dona Irene, uma senhora que era lá da nossa antiga igreja, ela passou a vida inteira orando para que seu marido se convertesse. Ela casou com ele sabendo que ele não era crente. Não é? Então, ao fazer isso, Deus está exatamente cumprindo
o que Ele planejou desde a eternidade. Ou seja, os projetos de Deus nós não conhecemos. Nós devemos orar, né? Devemos buscar, é o nosso dever orar. E, conforme o apóstolo Paulo nos recomenda aqui, nós devemos orar sem cessar, como ele diz aqui, né? Não cesso de fazer menção de vocês nas minhas orações. A oração, essa atitude, essa ação, deve ser um exercício normal na vida de todo crente. Se nós somos crentes em Cristo, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo aqui a vivermos uma vida de oração. E eu gostaria de rapidamente, porque o nosso estudo aqui é rápido, né, trazer alguns aspectos que a gente vai pensar assim sobre oração na Bíblia. No Antigo Testamento a gente vê muita ênfase com respeito à oração. Essa questão do templo, por exemplo, quando nós pensamos no Antigo Testamento, nós vemos lá o templo de Salomão, que era chamada casa de oração, não é? E nós sabemos que os judeus, eles iam ali orar pelo menos, eles oravam 3 vezes ao dia, e muitos que podiam, iam ao templo orar, né? Então oravam 3 vezes ao dia. No livro de Salmos, que eu acho que é o livro assim mais querido, mais lido da igreja de uma maneira geral, nós vemos muitas orações no livro de Salmos. Oração de gratidão, oração por livramento, oração por catástrofe, oração por perseguição, por enfermidade, por pecado. O livro de Salmos é um livro repleto de exemplos de oração. E como nós recorremos ao livro de Salmos, né? Quando muitas vezes nós queremos ouvir de Deus alguma coisa boa para o nosso coração, a gente vai recorrer àqueles textos que a gente conhece, e Deus sempre fala ao nosso coração, orando e lendo essas orações. Nos profetas, nós vemos também essas menções à oração. E nós vemos isso o tempo todo. Por exemplo, nós vemos lá nos profetas, aquele texto que nós conhecemos, né? O Senhor dizendo, o profeta dizendo, busquem a Deus e se arrependam. Vinde a mim. Nós vemos esse chamado, todos os profetas fazendo isso. 2 Crônica 7,14, aquele texto que nós conhecemos bastante. Quem pode ler para a gente? A gente acho que conhece, muitos de nós conhecem até de cor, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é? Quem pode ler para a gente, por favor? 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar, e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua fé. Muito bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar, não é? Então nós vemos os profetas chamando o povo para a oração, ou seja, Deus se agrada da oração do seu povo. E de uma maneira que nós não entendemos e nós não sabemos, Deus executa os seus planos através também da oração do seu povo. Nos livros históricos, nós também, qualquer livro histórico nós vamos ver, eu estou lendo o livro de Juízes, sabe? E eu fico impressionado como o povo buscava a Deus, daqui a pouco eles se distanciavam da vontade de Deus e oravam, né? E então é interessante como é que o povo de Deus, ao longo da história, foi um povo que buscou a Deus em oração. E no Novo Testamento não é diferente. Jesus nos ensinou a orar. Quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele era um homem de oração, ele nos deu esse exemplo. Em vários momentos nos evangelhos, nós vemos o Senhor Jesus se retirando para orar, ensinando os seus discípulos a orar, recriminando os seus discípulos que eles não puderam orar com ele, não é? E ele teve que orar sozinho. Eles o abandonaram até na oração. Então nós somos chamados para uma vida de oração. E nós vemos, eu coloquei aqui um texto daquela viúva, né?
que eu não sei se vocês se lembram, mas é um texto que nós conhecemos bastante, que ela ficava batendo na porta daquele juiz e pedindo para que o seu pedido fosse atendido. E aí depois o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou ali, dizendo, será que Deus não vai ouvir a oração do seu povo? Ele fez uma aplicação já ali em resposta àquele texto, né? E outros textos, batei e abrir-se-vos-á, não é? Buscais e achareis. São promessas de oração com promessa, né, que nós vemos na Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á. Então, muitos textos do Novo Testamento, não é? E mais, nós vemos lá aquele texto, qual filho que pedindo pão vai receber uma pedra, não é? Ou então, qual filho que pedindo um peixe vai se dar uma cobra? Não é? Então nós vemos muitos textos na Bíblia falando do Novo Testamento. E no livro de Atos, por exemplo, é um livro repleto de textos falando sobre a oração. Aquela igreja que Deus havia ali, que Jesus havia inaugurado aquela igreja, eles nasceram orando. Um exemplo de oração, uma igreja que nasceu em oração. Em Atos 4 a gente vê isso. Então, meus irmãos, Deus ouve a oração do seu povo, né? Nós vemos lá desde o Antigo Testamento que Deus nos chama à oração, e é por isso que nós hoje nos reunimos como igreja para orar. E nós devemos orar porque assim nós vencemos o inimigo das nossas almas. A oração é uma arma que Deus nos dá para lutar contra os inimigos da nossa alma. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar dizendo, né, não nos deixes cair em tentação. E qual é a arma que nós devemos usar para não cair em tentação? A oração. Não é? Vigiai e orai. Então a nossa arma, se nós temos esse dispositivo ao nosso favor, para vencermos a tentação, nós devemos orar, nós devemos vigiar. A oração é esse meio que Deus usa para que nós nos acheguemos a Ele, né? Em Efésios, no próprio livro de Efésios, no capítulo 6, nós vemos lá uma recomendação, falando sobre a oração depois de nós sermos chamados a nos revestir com toda a armadura de Deus para resistir ao inimigo das nossas almas. Nós vemos lá no versículo de número 18, diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então nós devemos e precisamos orar em todo o tempo. É por isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós precisamos orar sem cessar. E ele fala isso, olha, à medida em que eu soube que vocês agora são de Cristo, eu não cesso de orar por vocês em todo o tempo. Orar sem cessar. Mas o próprio livro de Efésios, eu coloquei aqui, no capítulo de número 5, nós também vamos ver. Então, meus irmãos, qual o remédio para uma vida vitoriosa, uma vida de oração, uma vida que vence o pecado, que luta contra o inimigo da nossa alma? A oração. E nós precisamos nos lembrar disso em todo o tempo, porque o velho homem, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, não é? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas o velho homem normalmente está lá, batendo a nossa porta, não é? Cobrando, querendo que a gente volte ao primeiro estado. E para que nós possamos vencer esse inimigo da nossa alma, nós podemos vencer somente com a leitura da Bíblia e com oração. Então nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus coloca à nossa disposição nesse sentido. Em Lucas 11:13, Jesus ainda falando sobre essa questão, ele diz, quem pode pedir um pão e vai dar uma pedra, né, para o filho? E ele faz uma promessa maravilhosa, um revestimento especial do Espírito Santo. É aquilo que Deus coloca à nossa disposição. A oração nos faz ter uma vida
que vive mais perto do Senhor, de busca, né? Uma vida de plenitude do Espírito Santo. E nós sabemos que todos nós, quando somos libertos do pecado, nós recebemos o Espírito Santo, mas nós podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, como Paulo nos recomenda. E para isso é preciso que nós tenhamos leitura da palavra de Deus e oração. É o meio que Deus coloca à nossa disposição para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Então, Deus coloca essa disposição, esse dispositivo a nosso favor, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa. E é interessante, meus irmãos, que o profeta Samuel, quem pode ler para a gente 1 Samuel 12, 23? Eu achei interessante esse texto aqui, porque quando Paulo fala que nós devemos orar sem cessar, e a gente vê na Bíblia esse tempo todo, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a necessidade que nós temos da oração. Olha o que o profeta Samuel fala lá a respeito se ele não orar. Alguém pode ler para a gente, por favor? 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom. Isso. Olha que interessante. O profeta Samuel aqui está dizendo que se ele não orasse pelo povo, ele estaria pecando, né? E aí eu fico pensando que nós, como igreja, às vezes nós não nos damos conta disso, mas é exatamente isso que nós fazemos aqui. Nós estamos orando, intercedendo uns pelos outros, para fortalecermos o povo, o corpo de Cristo que somos nós. Nós somos um só corpo. Nós lemos lá o Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e nós fomos chamados por Deus para termos uma vida de oração. E é por isso que nós oramos, né? É por isso que nós buscamos a Deus em oração. É por isso que nós nos reunimos para orar. É por isso que nós valorizamos a oração. Primeiro, porque a Bíblia nos ensina a depender do Senhor em oração. Então nós precisamos em todo o tempo reconhecer essa necessidade de orarmos. E aí eu fico perguntando se nós temos se nós temos vigiado o necessário para não cair em tentação. E aí eu fico pensando que muitas pessoas que nós conhecemos, e até mesmo nós, muitas vezes cedemos em muitas coisas, porque não temos uma vida de oração. Nós não vigiamos e não oramos o suficiente. E nessa noite que nós estamos reunidos para orar, nós somos chamados a repensar a nossa vida de oração. Então a primeira coisa que nós podemos fazer diante do que nós vemos aqui, a primeira aplicação é reconhecer a nossa negligência com relação à oração. Eu acho que a primeira coisa que nós podemos fazer, se nós não estamos tendo uma vida de oração, se nós ainda não estamos colocando a nossa vida na dependência de Deus, nós precisamos orar, pedindo perdão a Deus e exercitando uma vida de oração. E é interessante que a Bíblia não diz que nós devemos orar 30 minutos por dia, que nós devemos orar 2 horas por dia, que nós devemos orar em pé, que nós devemos orar sentados, que nós devemos orar no monte. Nós vemos aí alguns irmãos pentecostais, né, que vão lá para o monte, eles oram lá no monte, porque eles dizem que lá Deus ouve as orações. Mas isso nós não encontramos na Bíblia. Mas o que nós encontramos na Bíblia é que nós, se queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, se nós queremos ter uma vida vencendo o inimigo das nossas almas, nós precisamos orar. Isso sim, nós precisamos fazer. E precisamos fazer isso como? Orar sem cessar, como o apóstolo Paulo nos ensinou aqui, né? Orar sem cessar, ou seja, orar em todo o tempo. E aí nós ficamos pensando, né? Eu fiz uma viagem para alguns países ali do Oriente Médio. Eu estive em Istambul, um dos países, e eu vi uma coisa que me assim, chamou muito a atenção. Nós estávamos no centro de Istambul, turista por todo lado, e nós paramos num lugar para comprar um
um refresco, alguma coisa assim, e de repente um rapaz que estava junto, um jovem, ele simplesmente deixou a gente ali sozinho e pegou o tapetinho dele e dobrou seu tapete e começou a orar. Nós sabemos que eles não oram, eles rezam, né? Eles fazem aquilo de forma mecânica. E tem lá os avisos e eles chamam para oração e eles param tudo para orar. Mas aquele moço, aquele jovem, ele não teve vergonha dos turistas. Ele não teve vergonha dos turistas que estavam ali passando, porque é uma coisa que qualquer pessoa podia ver. Ele pegou seu tapetinho, dobrou ali seus joelhos e foi orar. E eu fico pensando que nós, muitas vezes, temos vergonha de orar. Não é verdade, irmãos? Será que nós teríamos coragem de orar? Será que nós temos falado de oração com aquelas pessoas que convivem conosco? Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Às vezes é um amigo que está passando por um problema e você pode dizer para ele, olha, eu vou orar por você, eu posso orar pela sua vida? É uma porta que se abre para você falar do Evangelho. Então, se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, com certeza nós teremos intrepidez para orar, para ter uma vida de oração, para orar por causas difíceis, mas que não são impossíveis para Deus. Porque muitas vezes nós vemos pessoas achando que não adianta orar porque aquilo é impossível. E se nós não verbalizamos isso, muitas vezes nós pensamos no nosso interior. Quantas vezes você já olhou para uma situação e você diz, isso não tem jeito. Será que não tem? Nós somos desafiados para orar. E orar no trânsito, orar quando nós chegamos no trabalho, orar pelo alimento, orar com a família, orar pela família, né? Por causas que parecem impossíveis, nós somos chamados para uma vida de oração. E eu quero, assim, terminar o nosso pequeno estudo, que tem que ser rápido, para dar tempo da gente orar, compartilhando com vocês a experiência de um pastor, que ele estava passando por um momento de muita aflição. E ele resolveu, então, falar com 2 colegas que ele tinha intimidade. E é assim que nós fazemos, né? Nós procuramos sempre alguém mais experiente para recorrer quando nós temos problemas. E ele estava muito aflito, sem saber que decisão tomar. E ele então ligou para aqueles amigos, mas aqueles amigos estavam a 6 horas dele de viagem. E ele estava tão aflito que ele falou, olha, eu preciso falar com vocês, podem me atender? E ele pegou o carro e viajou 6 horas sozinho para pedir um conselho para aqueles colegas de ministério. E ele conta que ele, fazendo aquela viagem sozinho, ele colocou a Bíblia para ouvir em CD, a Bíblia narrada, né? E aí ele ficou ouvindo ali os textos e 6 horas de viagem sozinho, ele começou, num determinado momento, o Espírito Santo começou a falar ao coração dele com aqueles textos que ele foi lendo, e de repente ele estava orando, chorando, e orando e cantando, e ouvindo a palavra de Deus. O fato é que ele chegou lá em São Paulo, e ele não pôde falar com os amigos que ele havia marcado. Teve lá um imprevisto, os 2 não puderam atender, e ele dormiu e voltou, porque tinha compromisso no dia seguinte. E voltou da mesma maneira. E ele nos conta o seguinte, que depois de ter chegado na sua casa, ele descobriu que ele já estava curado. Ele já sabia qual a solução que ele tinha que tomar. E ele percebeu que o que ele precisava mesmo era da palavra de Deus e da oração. E com isso, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos orar e ler a palavra de Deus. Muitas vezes nós passamos por grandes dilemas e não sabemos como resolver, porque nós não recorremos à palavra de Deus e à oração. Então fica o desafio para nós. Nós precisamos orar em todo o tempo. Nós precisamos orar para vencer o inimigo das nossas almas. E muitas vezes o maior inimigo da nossa alma não é o Satanás. Somos nós mesmos, é o velho homem, né, que quer a todo tempo
bater a nossa porta e dizer, olha, eu estou aqui, né? Então, nós precisamos, para vencer, para ter uma vida de oração, para orar sem cessar, nós precisamos pensar nisso. E precisamos pensar que em fazendo isso, lendo a Bíblia e orando, nós com certeza seremos crentes cheios do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, nessa noite, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que ora pelos crentes da igreja de Éfeso, que nós também precisamos ter uma vida de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós vamos orar e você que está em casa nos acompanhando também vai orar agora nesse momento.